Fala moçada do oitavo, tudo bem? Vamos corrigir alguns exercícios aqui da AS. Eu estou na página 53. Eu já tenho aqui as anotações de resposta. Eu vou fazer breves comentários porque essa introdução é bem tranquila. Ó. Classifique cada expressão algébrica como inteira ou fracionária. O que define uma expressão algébrica ser inteira ou fracionária? Bom, ela é inteira quando o x dela, ou a variável, a letra dela, está na parte de cima, no numerador. E ela é fracionária quando a variável, ou seja, a letra, está na parte de baixo, no denominador. Tudo bem? Vamos lá então. Ó. Nessa expressão A, você nota que tanto A quanto B, que são as variáveis, estão no numerador, né? Na parte de cima de uma suposta fração, porque temos que lembrar que aqui ó, é sobre 1. Tranquilo? Então eu tenho aqui uma expressão algébrica inteira. Já nessa B, a mesma coisa, né? Já nessa B não, a mesma coisa aqui, ó. Aqui se eu notar, no denominador eu tenho um número. As minhas variáveis estão no numerador, em cima, né? Então também é inteira. Já nessa C, é o que eu queria falar, porque eu olhei para ela, né? Nessa C, se você notar, as variáveis, que são as letras, elas estão aqui embaixo, no denominador. Portanto, isso é uma expressão fracionária. Já vou puxar aqui para E, tá? Ó. Olha lá, olha a letrinha aqui no denominador. Fracionária. Toda vez que você tiver a letra no denominador, a tua expressão é fracionária. Aqui na D, por exemplo, ó, você tem só um número no denominador, então ela é inteira, mesmo que você tenha uma fração. Mas o que está em discussão aqui é justamente a variável, a letra, é o que define a expressão algébrica, né? Então, nesse caso aqui, tanto na B quanto na D, por que é inteira? Porque mesmo tendo fração, a letra está em cima no numerador. Aqui na F já não, a F ela já coincide com essas duas aqui, né? Você nota que tem letra aqui no denominador, a variável está embaixo, então é fracionária. Olha esse 2 aqui, esse 2 é uma interpretação, né, do que está escrito para uma expressão algébrica. Então vamos lá, ó. A terça parte do número x, x sobre 3. Eu havia comentado com vocês em sala, vamos só retomar. A soma do dobro do número y com 6. Então tá aqui, ó. O dobro do y é 2x mais 6. Então a soma do dobro do y mais 6. O quadrado do número x, x ao quadrado, tá? A soma do número k com o seu quadrado. Então é o número k somando com seu quadrado. Ó, a diferença entre o quíntuplo de x e o triplo de y. Tá aqui, ó. A diferença entre o quíntuplo de x e o triplo de y. Beleza? E na F, o quadrado da soma dos números A e B. Tranquilo? Como é que eu transformo aqui uma informação literal em expressões algébricas? Item 2 aqui do mesmo exercício, ó. Aqui ele pede para você associar, né? Então, ó, A, o triplo do número x, tá aqui, ó, 3x. A terça parte do cubo do número x. Então, peraí, terça parte é sobre 3, cubo elevado a 3. Então, x elevado a 3 sobre 3. Tá aqui, ó, a B. C, a raiz quadrada do dobro do x. Então, é raiz de 2x. Então, tá aqui, ó, C. Ó, o quociente, ou seja, a divisão entre x e 2. Tranquilo, né? Ó, x sobre 2. E só sobrou ela, né? O produto entre x e o seu oposto. X vezes menos x. Ó, essa questão 3 aqui, ó. Aqui você tem uma situação, problema, que você precisa representar a informação em expressão. Eu vou explicar por que eu já coloquei isso aqui, ó. O lápis custa A$ e a borracha B$. A Marta, ela comprou 2 lápis e 5 borrachas. Então tá bem claro aqui, né? Ó. Ela comprou 2 lápis. Cada lápis custa A, então são 2A, o que ela vai pagar pelos lápis. Assim como 5B, o que ela vai pagar pela borracha. Porque o lápis custa A e a borracha custa B. Então o preço que ela vai pagar, ó, significa o quê? 2A mais 5B. É uma expressão que representa o custo. Olha aqui, ó. Em uma prova de matemática, Paulo acertou X questões de 2 pontos. Então tá aqui, ó.
2 pontos vezes x questões. E y questões de 1,5 ponto. 1,5 vezes y. Escreva a expressão que representa a quantidade de pontos que Paulo fez. Então tá aqui, ó. Então, os pontos do Paulo, eles são representados por essa expressão, ó. Então, as questões x valendo 2 pontos, as questões y valendo 1,5. A soma disso aqui é o quanto ele acertou. Exercício 7. Lembrando que o 4, 5 e 6 a gente já resolveu em outra aula, né? Caso você tenha perdido, acessa o canal que tem a aulinha gravada lá. Bom, exercício 7. Exercício de valor numérico, né? Eu também já resolvi aqui para dar uma adiantada aí, ficar mais dinâmico, ó. O valor numérico dessa expressão para quando x vale 12. Galerinha, é só colocar o 12 no lugar do x. Ó, 12 mais 4 você já tem aqui, ó. 12 mais 4 você tem aqui 16. Aqui, ó, 12 menos 3, ó, você tem o 9. Nós estamos colocando o 12 no lugar do x. Tranquilo? Nessa parte aqui você tem 12 sobre 12 mais 6, ó, 12 sobre 12 mais 6. Essa primeira parte eu só substituí colocando 12 no lugar do x. Para o vídeo e dá uma comparada para você perceber. Aí você tem aqui, ó, raiz de 16, raiz de 9, dá exato, 4 e 3. Aqui você tem 12 sobre 18. Aqui eu simplifiquei, tá, ó. Então, ó, essa fração ela tá aqui, o resultado. Essa fração eu transportei para cá. Simplifiquei, dividi aqui por 6 em cima e por 6 embaixo. E aí aconteceu isso aqui, ó, tranquilo, mesmo denominador. Eu conservo embaixo, somo em cima e eu obtive 6 sobre 3, que é igual a 2. Então, alternativa D, tá? Bom, vamos lá. 2. Aqui o mesmo esquema, só que aqui no A você coloca 16, no B você coloca 12. Então, ó, todo mundo que for A aqui vai entrar o 16. Todo mundo que for B vai entrar o 12. Fechou? Agora o que aconteceu aqui, ó? Depois que eu substituí, eu fiz o seguinte, eu calculei 16 ao quadrado, tá aqui. 12 ao quadrado, tá aqui. E aí fiz 16 menos 12, tá aqui essa primeira parte. Essa segunda parte, calculei também, ó. Então, ó, gente, qualquer dúvida, para o vídeo e compara aqui, ó, para entender o que eu fiz. Eu substituí pelos valores que ele determinou. Calculei 16 ao quadrado, calculei duas vezes, ó, 16 vezes 12 e 12 ao quadrado. E embaixo somei. O que aconteceu? Essa primeira parte gerou essa fração, essa segunda parte gerou essa fração. E aí, galerinha, o que eu fiz? Em vez de calcular pelo mínimo múltiplo comum, eu dividi, porque são divisões exatas, tá? Então, isso por 4 é 28, isso por 28 também é 28, e um menos o outro, 0, alternativa A. Beleza, galera? Tá bem passo a passo aqui, ó. Basta você parar e acompanhar. Qualquer dúvida, pergunta aí, tá? Questão 8. Identifique o valor de x para que não tenham solução as seguintes expressões algébricas. Bom, para uma expressão não ter solução, sobretudo quando for uma divisão, uma fração, quando é que uma fração não tem solução? É quando você tem zero embaixo. Você não pode ter o número zero embaixo no denominador. Se qualquer fração que tenha um zero embaixo não tem solução, não existe, tá? Em reais. Então, para você determinar o valor de x para que a expressão não tenha solução, você teria que fazer o quê? Igualar a parte de baixo a zero, tá? Nós iremos simular uma conta na qual você não teria solução embaixo. Então, é tranquilo, tá, gente? Fazendo vai ficar mais claro, ó. Então, eu vou pegar a parte de baixo e vou igualar a zero. Ou seja, ó, então 3x menos 5 igual a zero. Então eu estou admitindo que aqui embaixo seja zero. Porque dessa forma eu vou encontrar um valor que vai anular tudo isso e não vai ter solução. Que é o que ele fala. Identifique o valor de x para que não tenha solução. Então vamos lá. Basta você pegar a parte de baixo igual a zero e resolver a equação. Passo 5 para lá, o menos 5 no caso, vai ficar 3x igual a 5, ó, inverti o sinal, aí eu passo 3 dividindo, ó. Ou seja, encontrei aqui um valor de x. Esse valor de x, se eu coloco ele aqui, eu anulo tudo, transformo em zero e não tem solução. Então tá aqui. Ele pediu para eu identificar o valor de x para não ter solução.
é esse x aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso em todas, tá? Todos os denominadores eu vou igualar a zero, ó. Aqui, ó, 9 menos x. Então o que vai acontecer? Então, 9 menos x igual a zero. Passo o menos x para lá, para deixar ele positivo. X igual a 9, tá? Então, ou seja, se nesse caso x for 9, não tem solução. Voltando aqui, se nesse caso aqui, ó, nessa conta, o x for esse valor 5/3, não tem solução, tá? Vamos dividir aqui, ó. Nesse caso, 7x mais 1. 7x mais 1 igual a 0. Passo mais 1 para lá. 7x é igual a menos 1. X é igual a menos 1/7. Aqui nesse caso, ó, 18x mais 72 igual a 0. Passa esse carinha para lá. 18x é menos 72 e o x, passando 18 dividindo, lembrando que quem está com a letra passa dividindo, vai dar menos 4. Ou seja, nesse caso da C, se o x for esse valor, não tem solução, essa expressão. E na D, se o x for esse valor, não tem solução. Determine os valores de x para os quais essa expressão pertence ao conjunto dos reais. Bom, ele quer que isso aqui pertença aos reais. Bom, o que acontece no caso de uma raiz no denominador? Ela também não pode ser zero. Então o que você vai fazer? Ó? O que acontece? Ó? Raiz, ó, de 3x menos 36, porque é o meu denominador, tem que ser diferente de zero. Beleza, gente? Tranquilo? Então, se tudo isso aqui for diferente de zero, vai ter solução nos números reais. Então, o que vai acontecer? Como eu tenho uma raiz aqui, o que eu posso fazer? Eu posso elevar os dois lados ao quadrado, tá? É permitido fazer isso. Uma vez que eu levo uma raiz ao quadrado, eu vou cortar aqui e cortar aqui. Então, isso aqui vai sair do quadrado, ó. Diferente, e esse lado continua zero. 0 ao quadrado é zero. Passo menos 36 para lá, tudo bem? Vai ficar 3x igual, diferente de 36. Eu estou trabalhando com uma diferença porque agora é a exceção. Aí eu passo 3 dividindo, né? X é diferente, 36 por 3, 12. Mas nesse caso tem mais um detalhe. Como tem uma raiz quadrada embaixo, e eu sei que não existe raiz quadrada de número negativo, eu tenho que assumir outra condição aqui. O 3x menos 36, que é o que está dentro da raiz, ele não pode ser número negativo porque não existe raiz de número negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo, nesse caso, tá? Então, o que está aqui dentro tem que ser maior do que zero. Até poderia ser zero, o que está dentro da raiz. Só que como a raiz está no denominador, eu já coloquei que não pode ser zero. Beleza? Então vamos assumir só aqui agora os positivos. E aí você vai fazer o mesmo processo e você vai verificar que o x, além de não ser 12, ele tem que ser maior do que 12. Então, eu tenho duas condições aqui, né? Então, ou seja, quem pode ser aqui o valor de x? Qualquer número diferente de 12 e maior do que 12. Resumindo, né? Pode começar pelo 12, ó, pode começar pelo 12, alguma coisa, porque já vai ser maior do que 12, correto? E diferente de 12 até o mais infinito. Então tem muita gente que pode ser aqui para que exista essa conta aqui, tá? Não pode ser o 12 e não pode ser menor do que o 12. Mas pode ser tipo 12, alguma coisa, porque já é maior, tá? Qualquer número até o mais infinito. Isso aqui exige um conhecimento de condições de existência, beleza? Olha esse 9 aqui, ó. Vamos lá, 9. Bom, esse 9 informa o seguinte, ó. X à oitava é igual a 9. E aí determine o valor numérico dessa expressão. Bom, se eu olhar, eu tenho um x elevado a 12, x na 12ª potência, um x na quarta. E só esse x na oitava aqui que eu conseguiria substituir direto pelo 9. Então aqui eu vou ter que usar umas regrinhas da potência para poder abrir esses carinhas aqui que eu não tenho o valor direto. Pensa comigo, ó, vê se você concorda. X elevado a 12 é a mesma coisa que x elevado na quarta vezes x elevado na oitava. Tudo bem?
Por quê? Pelas propriedades da potência, multiplicação de mesma base, você não soma o expoente? Tá claro isso? Que x na quarta, x na oitava é x na 12ª, 4 mais 8? Tá tranquilo? Quanto seria x elevado na 12ª? Bom, pensa comigo, ó. O x à oitava, ele já deu para mim aqui, ó, é 9. É 9. Vamos fazer agora outra dedução. Ó, x na oitava. Você concorda que é x na quarta vezes x na quarta? Pensa comigo, ó. Multiplicação de mesma base. Você vai somar o expoente, né? Então, 4 mais 4, 8. Então, peraí. X à oitava é 9. 9. Pensa comigo agora, ó. Você tem um carinha que vezes ele mesmo tá dando 9. Quem você acha que é esse carinha aqui, ó? 3, né? Porque 3 vezes 3 é 9. Com isso, nós deduzimos que o x na quarta, ele vale o quê? Ele vale 3. Beleza? E o x na oitava, ele já falou que vale 9. Ora, agora você consegue deduzir, ó. O x na quarta vale 3, então você joga o 3 aqui em cima, que você não sabia, né? Pronto. E aí você deduz o quê? Que x na 12ª vale 27. Agora sim eu consigo substituir a minha expressão inteira. Então é 2 vezes x elevado a 12, tá aqui, ó, 27 menos 5 vezes x elevado a 8, é o próprio 9 que tá aqui, menos 3 vezes x elevado na quarta, tá aqui, 3 mais 2. Belezinha? Então, ó, 27, só dando uma conferida aí pra gente não derrapar, né? Menos 3 vezes x a 4 tá aqui. Fechou. Vamos calcular. Aqui é 54, aqui é 45, aqui é 9 mais 2. Bom, vamos lá, ó. 54 menos 45, isso aqui tá dando 9 menos esse 9 mais 2. Chuchu, né? Corta o 9 o menos 9, olha aqui, ó. Alternativa B. Exercício 10, ó. Dentre as expressões do quadro, circule os monômios. Então tá aqui, ó. Lembrando que monômio é o único termo, ó. Monômio, 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 monômio. Aqui você já tem dois termos e aqui você tem dois termos, beleza? E aí, ó, indique o coeficiente à parte literal, ó. Então 26 coeficiente, PQ parte literal. Nesse monômio aqui, ó, menos 3 coeficiente e as letrinhas com seus expoentes, parte literal. Esse é o exercício 10 da página 56. Ó, vamos encerrando agora aqui o 10, ó, para a gente encerrar essa primeira aulinha. Bom, ó, C, 32 coeficiente, x, a quinta parte literal. 3/4 coeficiente, PQ quadrado, parte literal, tá? Qual é o grau dos seguintes monômios? Grau tranquilaço para vocês agora, né? X elevado a 1, primeiro grau. X elevado a 3, terceiro grau. Ó, aqui tem que somar 2 mais 1, 3, terceiro grau. 5 mais 3, oitavo grau. Então, grau dos monômios soma os expoentes das variáveis. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa correção. Então, agora a gente já zerou aí a correção da S do 1 até o 10. Na próxima aula eu continuo aqui na S para a gente corrigir mais, tá bom? Até mais, obrigado.